O programa que me fez começar a assistir a Novo Tempo foi o programa Bíblia Fácil. Eu percebi que é um programa sério e fiquei extremamente animado e tipo assim, quando eu comecei a perceber que o programa estudava a Bíblia e mostrava na Bíblia os assuntos que estavam sendo estudados e conseguia resolver algumas questões que a gente tinha, eu falei, não, será que um dia eu consigo participar desse programa também? E aí gravei um vídeo, não achei muito bacana, gravei um segundo vídeo que eu achei mais bacana e já na hora mesmo já enviei, coloquei no YouTube lá e já enviei. Pessoal da Novo Tempo, especialmente aí o pessoal da Bíblia Fácil, meu nome é Damião, tenho 34 anos, sou engenheiro eletricista, pós-graduado em Planejamento e Gestão Estratégica e hoje atuo como consultor, como coach e como palestrante. Venho através desse vídeo, humildemente, mostrar o meu interesse em participar da próxima edição do programa Bíblia Fácil. Por que participar do programa Bíblia Fácil? O programa Bíblia Fácil, não somente ele, mas também toda a programação da Rede Novo Tempo, tem me trazido uma paz no coração muito grande, um aprendizado sobre a Bíblia, um aprendizado sobre Jesus Cristo muito grande. Aprendizado esse que toda a minha vida eu não consegui captar, mesmo sendo uma pessoa que sempre gostou muito de estudar e estudar a Bíblia particularmente. Adoro a forma que é abordada, pois todos os assuntos discutidos são buscados na Bíblia e explicados dentro da Bíblia. Isso que eu acho fantástico. Fica aqui o meu grande abraço, obrigado e que se for da vontade de Deus, eu chamo essa bênção e agradeceria muito se pudesse participar da próxima edição do programa Bíblia Fácil. O que me impulsionou a fazer isso é realmente que eu já venho há alguns anos já buscando a palavra de Deus e buscando um local onde eu possa me resolver, vamos dizer assim, essa parte religiosa minha, que eu tenho um grande dificuldade. Mesmo gostando muito de estudar, eu achava alguns pontos assim que não elucidavam algumas dúvidas minhas e não estavam conformes à palavra de Deus, e a Novo Tempo, graças a Deus, me proporcionou essa oportunidade e agradeço muito a Deus por ter atendido a essa ânsia de participar desse programa. O que é mais difícil para você, perdoar ou pedir perdão? Perdoar. Para mim é mais difícil perdoar. Porque eu sou uma pessoa muito sensível, muito sentimental. Tudo me abala fácil. Então, por experiência mesmo, inclusive eu tenho orado muito, porque existe ainda muitas mágoas em mim e algumas coisas que eu não consegui. Então, eu creio que isso é o perdão que eu não dei, né? Então, por isso que eu estou falando que é mais difícil para mim perdoar. Eu tenho dificuldade um pouco de perdoar. Eu esqueço as coisas fáceis, mas quando eu vejo a pessoa, eu acho que eu lembro. Mas assim, me sentir perdoada é um alívio. Eu tenho facilidade em pedir perdão, mas às vezes eu tenho dificuldade de liberar perdão. Então, às vezes eu falo assim, a pessoa vem pedir perdão, eu falo, perdoei. Mas às vezes eu vejo a pessoa, eu fico com aquele sentimento. Então, eu acho que isso não é perdoar, não. Eu tenho dificuldade em perdoar. Olá, amigos da Novo Tempo, a minha saudação querida a você que nesse momento para um pouquinho e sintoniza a TV, essa TV que é a cara da sua família, que busca trazer a mensagem de Deus para dentro da sua casa. Seja bem-vindo ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Palavra de Deus. Aqui, nós todas as semanas abrimos as Escrituras para descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Semana passada, nós aprendemos de que para sermos salvos temos que crer em Cristo. Mas essa crença, ela não é estática, ela é dinâmica. Por isso, conhecer cada vez mais a Palavra de Deus é o que fará de nós pessoas semelhantes a Cristo. E esse é o objetivo da salvação eterna: restaurar no homem a imagem perdida do seu Criador. Seja bem-vindo. Está começando mais um programa da nossa 4ª temporada aqui no Cevisa.
Estamos recebendo aqui em São Paulo 11 convidados de todo o Brasil e nós iremos conhecer um pouquinho mais hoje a nossa amiga Patrícia, que vem lá do Rio Grande do Norte, da cidade de Mossoró. É isso, Patrícia? Isso mesmo. Fale um pouquinho do seu estado para nós, da sua cidade. A minha cidade é conhecida como a Terra da Liberdade, né? Terra da Liberdade. É, porque no dia 13 de junho de 1927, a cidade ela resistiu ao bando de Lampião. Né? O bando de Então, Lampião, Virgulino Ferreira ele andou naquelas terras. Andou nas nossas terras e lá ele não conseguiu o que ele queria. Olha, nós resistimos, então nós somos conhecidos como a Terra da Liberdade. Todo ano, no mês de junho, nessa data, tem lá o teatro ao vivo, mostrando toda a encenação da história. Nós recebemos turistas do Brasil inteiro. É bem legal. Tem lá o Memorial da Resistência, com fotos, mostrando a história. Bem interessante. Que legal. Eu fiquei sabendo que o pastor Jairo já morou lá em Mossoró. Já o quê? Já morou lá na minha cidade. Jairo já morou? Jairo é nosso produtor aqui do Bíblia Fácil. Isso mesmo. Canta no Arautos do Rei, então ele Isso morou já em mesmo. Mossoró. O pai dele era pastor lá. Então ele bebeu daquela água boa lá, né? Sim, bebeu, sim. Que joia. Obrigado por partilhar conosco um pouquinho dessas informações. Obrigada. Vocês aí do Rio Grande do Norte, sintonizados no Bíblia Fácil, um abraço imenso para todos vocês. Vocês são muito bem-vindos a esse programa. E aqui a gente percebe como, de fato, em todos os estados brasileiros, nós formamos uma única família, porque estamos irmanados num só sentimento, que é servir ao nosso Deus. E todos somos filhos dele. Estão prontos para mais um programa? Hoje temos um tema muito importante para gravarmos. Nós estamos já com nossas Bíblias nas mãos. Eu quero convidar você em casa a tomar também a sua Bíblia. E aproveitando, eu queria oferecer para você este guia de estudo contendo todos os temas que são abordados aqui no Bíblia Fácil. Essa revista ela é inteiramente grátis. A Novo Tempo, graças aos Anjos da Esperança, envia essa revista para qualquer estado do Brasil inteiramente grátis pelo correio. Para você ter acesso a esse material é muito simples. Basta você acessar o nosso blog novotempo.com/bibliafácil. Lá tem um formulário para você preencher os seus dados postais ou ligar para nós em horário comercial. Nosso telefone vai aparecer aqui, mas é 0 operadora 12 21 27 3121. E esse material lindo vai ser enviado para a sua casa para você participar desses estudos da Palavra de Deus. Pois bem, hoje nós vamos dar sequência à nossa temática e temos um tema muito importante para estudar com vocês. Um tema que mexe com todos nós, porque todos os dias, cedo ou tarde, nós passamos por situações envolvendo o tema que agora vamos estudar. Eu estou falando do tema do perdão. Quem aqui já não precisou um dia pedir ou oferecer perdão? Todos nós, certo? Por certo, esse tema vai falar ao nosso coração. E antes de nós começarmos o tema, nós vamos orar. Porque quando oramos, nós pedimos que o Espírito Santo, que é o professor, que é o guia que inspirou os apóstolos e profetas a prepararem esse livro, que ele esteja conosco. E por certo ele estará. E vai abrir nossa mente e nosso coração para compreendermos as verdades que Deus deseja que nós compreendamos. Vamos orar? Pai de amor, obrigado por estarmos mais uma vez reunidos em torno da Tua Palavra. Queremos aprender aqui a Tua vontade para a nossa vida e queremos desagarrar-nos das tradições ou de falsos ensinamentos que tenhamos aprendido sobre esse assunto. Que a Palavra de Deus seja exaltada mais uma vez, que na sua transparência, que na sua pureza, ela traga conhecimento, luz e libertação para todos nós. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Falarmos em perdão é um assunto bem propício para seres tão defeituosos quanto nós somos. Não é verdade? Mas ao pensarmos em perdão, a primeira pergunta que vem à nossa mente é: quem é que pode nos perdoar os nossos pecados? Pecado é a transgressão contra a lei de Deus, é desatender aos reclames da palavra dele. E quando eu peco, quem é o único que pode me perdoar? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 103.
você que nos acompanha em casa, tome sua Bíblia também. Leia todos os textos junto conosco. Confira aquilo que está sendo dito, porque como faziam os bereanos lá em Atos, eles olhavam com toda a avidez para saber se aquilo que estava sendo ensinado é a verdade ou é tradição humana apenas. E eu convido você a fazer a mesma coisa. E aqui no Salmo 103, na página 420 do Antigo Testamento, o versículo 3 diz assim para nós. Salmo 103, verso 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Ele é quem perdoa. Quem é esse ele aqui? Quem é? Deus. Olha o verso 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. O Senhor aqui do verso 1 é Deus. E o verso 3 está dizendo assim, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Com base nesse verso, quem é o único ser nesse universo que pode perdoar pecados? Deus. Interessante, quando nós vamos para os evangelhos, Jesus Cristo sofreu uma acusação severa por parte dos fariseus. Olha aqui em Marcos, no capítulo 2, a partir do verso 5, a acusação que os líderes religiosos fizeram a Cristo em torno do assunto do perdão. Marcos capítulo 2, 5 em diante, página 31 do Novo Testamento. Mais para o final da Bíblia, página 31. E Marcos capítulo 2, versículo 5 diz assim: Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é quem? Deus. Percebe que Cristo ofereceu perdão a um paralítico? E quando Cristo ofereceu perdão ao paralítico, os fariseus que ali estavam disseram assim, os escribas, melhor, que ali estavam disseram assim, mas ele blasfemou. Porque quem é ele para perdoar pecados? Quem pode perdoar pecados somente é Deus. E eles estavam certos. Só quem perdoa pecados é Deus. Mas por que então Cristo não estava cometendo blasfêmia ao perdoar pecados? Porque ele é Deus, é lógico. À luz dos escribas, ele estava cometendo uma blasfêmia. E de fato, só Deus pode perdoar pecados. Mas por que Cristo não estava blasfemando? Porque ainda que eles não reconhecessem, ele é Deus. E agora eu pergunto, conhece você algum ensinamento diferente disso? Que ensina para nós que o perdão pode ser obtido de outra forma, a não ser em Deus? Deixa eu falar com o pessoal que nos assiste em casa. Conhece você algum ensinamento, você aprendeu assim ou já ouviu, de que você, para ter o perdão dos seus pecados, tem que buscar algum homem para você ser perdoado? Pois isto é o que é vastamente ensinado nesse país. Eu estive há alguns anos em Roma e dentro do Vaticano há um sinal que é dado em dado momento e ali abrem-se vários consistórios e entram-se os sacerdotes e ali as pessoas vão para confessar seus pecados. A palavra de Deus não aprova tal atitude. Por mais sincero, por mais sincera que seja a pessoa que está buscando o perdão, esta não é a fonte correta de se obter perdão. Não existe sobre a face da terra nenhum ser humano que possa perdoar os seus pecados. Só Deus tem esse poder. Por isso nós lemos aqui semana passada 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Um outro detalhe,
Não existe nada que você possa fazer em termos de obras, penitências ou cerimônias ou sacrifícios que promovam o perdão do seu pecado. Não. Só existe um caminho para o perdão do pecado. É um coração contrito que se derrame diante de Deus, reconhecendo a sua pecaminosidade e a necessidade de perdão da parte de Deus. Por isso, ainda que no Brasil seja difundido a ideia de que quando eu peco, eu tenho que buscar um líder religioso para confessar o meu pecado ou fazer certas ações penitenciais, isto não é bíblico. Mas, pastor, não é a própria palavra quem diz assim, perdoai os vossos pecados uns aos outros? Sim, a Bíblia diz isso. Mas o que significa isso? Quando eu peco contra você, eu buscar o seu perdão, assim você tem que me perdoar. Se você peca contra mim e busca o perdão, eu tenho que te perdoar. Então o que nós temos que entender é que o perdão, ele existe numa esfera humana e numa esfera divina. Quando eu peco contra o meu próximo, eu devo buscar o perdão dele. E aí sim ele pode me perdoar. E quando eu peco contra Deus, eu tenho que ir até Ele. E Ele me perdoa. Agora, eu não posso perdoar os pecados que você cometeu contra Deus. Quem sou eu? Um outro pecador, carente do perdão como qualquer ser humano. Sim, Sheila. Esse assunto me faz lembrar, pastor, de uma situação comigo mesma. Sim. Que já passaram-se anos, não fiz nada contra essa pessoa, né? Mas eu me senti na obrigação de pedir perdão por algo que não foi eu que fiz nada. Mas às vezes que eu tentei pedir perdão e ela disse um monte de coisas feias comigo, e eu uso o meu Face para postar palavras de Deus, e quando eu escrevo alguma coisa e mando para ela, ela diz belas palavras de uma má pessoa. Então ela não me perdoa, pelo que eu nunca sei, nunca soube. Então assim, quantas vezes eu vou ter que pedir perdão para ela se a pessoa não perdoa? O pedir o perdão é uma atitude que todos nós devemos ter e basta nos fazer uma vez com sinceridade de coração. Eu ofendi uma pessoa, eu posso buscar a ela e devo buscar o seu perdão. Agora, se ela não está disposta a me perdoar, aí já não compete mais a mim. Eu tenho que esperar que a graça de Deus atue nessa vida para que ela possa um dia me dar o perdão. Mas o perdão é como uma luz. O primeiro que acende é o primeiro a se beneficiar. Quem está disposto a oferecer perdão, ele vive melhor. Quem não está disposto a perdoar, sofre com isso. Agora o importante é que a gente tenha consciência de que eu errei, mas eu fiz a minha parte. Eu pedi o perdão. Agora eu tenho que deixar nas mãos de Deus, para que esse coração um dia entenda e me dê o perdão. Mas o importante é fazer a nossa parte, é pedir o perdão. Um outro detalhe interessante sobre esse tema que nós vamos aprender aqui. Assim como todas as promessas da Bíblia, o perdão ele também é condicional. Existem condições que devem ser preenchidas para que eu obtenha o perdão. Vamos analisar agora 3 condições. A primeira condição aparece em Atos 3,19. Abra sua Bíblia aí, vai um pouquinho para frente, nós estamos em Marcos. Logo em seguida, Atos, capítulo 3, verso 19. Olha o que diz a palavra de Deus. Atos 3, 19, na página 99 do Novo Testamento. Atos 3, 19. A primeira condição que a palavra de Deus coloca para que eu obtenha o perdão de Deus aparece nesse verso. E Atos 3, 19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Qual é a condição aí para que o meu pecado seja perdoado? Arrependimento. Essa é a primeira condição. O que é arrependimento? A melhor palavra, o melhor sinônimo que eu encontro para arrependimento é tristeza. Arrepender-se é sentir tristeza por algo que você fez. Então, quando eu me entristeço porque algo que eu fiz magoou alguém, eu dei o primeiro passo
em direção ao perdão de Deus. Se eu fiz algo que machucou alguém, mas isso não me entristeceu, eu não estou apto a receber o perdão de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não atuou no meu coração. Então a primeira coisa é o arrependimento. E arrependimento é sentir tristeza por algo que você fez. Qual é a segunda condição para que eu tenha perdão? Vá para o finalzinho da Bíblia, em 1 João, capítulo 1, verso 9. Nós já lemos esse verso aqui no programa. São lindas as suas palavras. 1 João 1, verso 9. Página 196 do Novo Testamento. Você que está em casa, não sei a paginação exata da tua Bíblia, nós estamos usando aqui a Almeida Revista e Atualizada, mas estamos em 1 João 1, verso 9. E eu leio assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Qual é a segunda condição para obter o perdão? Confissão. Eu tenho que confessar. Se eu ofendi o Anderson, eu tenho que confessar a ele. Não adianta confessar a outra pessoa a ofensa que eu cometi a ele. Eu tenho que pedir a ele perdão por algo que eu fiz. Agora eu só devo buscar esse perdão quando eu preencher a primeira condição. Quando eu sentir tristeza pelo que eu fiz. É a tristeza, o arrependimento pelo ato que eu cometi que me leva a confessar a Ele o meu erro, o meu pecado. Então eu tenho que confessar. Agora, se eu blasfemei ao nome de Deus, eu vou buscar que ser humano para pedir esse perdão? Nenhum. Eu ofendi a quem? A Deus. Então eu vou buscar a Deus para que Ele me perdoe. É por isso que dos 10 mandamentos da lei de Deus, os primeiros 4 mandamentos têm uma relação de você com Deus, certo? É você e Deus. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quando você quebra um desses 4 mandamentos, você não ofendeu nenhum próximo. Esses mandamentos se relacionam diretamente com Deus. Agora vamos para o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. É você e o próximo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçar. É você e o próximo. Vocês entendem agora porque Jesus falou assim? A lei de Deus se resume em 2 mandamentos e o primeiro e o maior de todos é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Amar ao próximo como a ti mesmo. Aí alguns desavisados por aí dizem assim, tá vendo aí que a lei de Deus foi abolida? Porque agora os mandamentos se resumem em 2? Isso é ignorância religiosa. O que a Bíblia está ensinando e que o Cristo ensinou é que quando você ama a Deus, você guarda os 4 primeiros mandamentos. E quando você ama o próximo, você guarda os outros 6. Agora, se o pecado tivesse sido apagado, se a lei tivesse sido abolida, não havia necessidade de Cristo morrer numa cruz. Por que Ele morreu na cruz? Porque o pecado tem que ser pago. E a lei de Deus nunca foi abolida. Essa história de que a lei de Deus foi abolida é um estratagema do diabo para desviar as pessoas da verdade. É o diabo quem semeia essa história. Bom, nós veremos um tema aqui daqui a algumas semanas só sobre a lei de Deus. Vamos caminhar para a terceira condição? Qual será a terceira condição? Mateus capítulo 6, verso 12. Mateus capítulo 6, verso 12. Aqui está a terceira condição para que eu obtenha o perdão de Deus. Página 6 do Novo Testamento. Mateus capítulo 6, versículo 12. Você percebe que a partir do versículo 9, aqui tem um subtítulo na Bíblia chamado a oração dominical. Está assim na sua Bíblia aí também?
O que quer dizer oração dominical? Alguns dizem assim, olha, isso aqui é uma oração para ser feita no domingo, porque dominical, domingo, qual é a ligação? Não. A palavra dominical aqui está vindo do latim, domini. E domini em latim quer dizer do Senhor. Então, a oração do Pai Nosso é a oração do Senhor Jesus Cristo. Então, oração dominical, oração do Senhor Jesus Cristo. E ele ensinou os discípulos a orarem. E aqui no versículo 12, ele apresentou uma condição para que obtenhamos o perdão de Deus. Qual é a condição? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem? Os nossos devedores. Qual é a terceira condição que a Bíblia coloca para que eu obtenha o perdão? Perdoar. Perdoar aos outros. Sabe por quê? Se eu não estiver disposto a perdoar aqueles que me ofendem, o Pai do céu não me perdoará. É muita hipocrisia do ser humano querer colocar-se de joelhos na sua cama à noite e dizer assim, Deus, me perdoa pelos pecados que eu cometi contra o Senhor hoje, sendo que quando o próximo o procura para pedir perdão, ele nega esse perdão. Ou seja, Deus não pode dar o seu perdão a quem não está disposto a perdoar. Essas são 3 condições. Nós iremos para um breve intervalo e quando voltarmos, aprenderemos um pouquinho mais a respeito da forma como Deus perdoa e que confiança podemos ter nós para nos aproximarmos de Deus quando pecamos. Já já voltamos. Ainda nem está claro, o sol nem acordou e uma paz me domina, enche o meu coração quando o sol vai embora. Me ajoelho outra vez e agradeço a Deus pela vida, esse bem que me fez, porque estou nos braços do Pai. E então durmo tranquilo, porque estou nos braços do Pai. E descanso seguro, porque estou nos braços do Pai. Olá amigos, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre o perdão. Nós vimos no primeiro bloco que existem 3 condições para que uma pessoa possa ser perdoada. A primeira delas, nós temos que sentir tristeza pelo mal que fizemos a outrem, ou seja, nos arrepender. Depois temos que confessar, nós temos que verbalizar o mal que fizemos a alguém ou a Deus. Terceira condição, Deus não pode me perdoar o meu pecado se eu não estiver disposto a perdoar o meu próximo. Estas verdades e muitas outras são registradas nessa revista, que é o guia de estudo do programa Bíblia Fácil. Você pode solicitar para nós pelo telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou acessar nosso blog novotempo.com/Bíblia Fácil e preencher o formulário que você tem para então receber pelo correio essa revista. Ela é inteiramente grátis para você. Por isso, faça agora o seu pedido. Nós estamos no início dessa temporada e você poderá aproveitar esses estudos maravilhosos e acompanhar de casa tudo aquilo que estamos estudando aqui no programa. Estamos falando sobre o tema do perdão e nós temos aqui Patrícia. Tem uma pergunta, Patrícia? Isso é. Pastor, como eu sei, como eu posso sentir de verdade que eu perdoei aquela pessoa? Porque a gente sempre, não, aconteceu isso, mas eu perdoei você, né? Mas sempre volta na nossa mente, quando acontece alguma situação, a gente está falando, né? Tocando no assunto. Então, eu não perdoei.
A sua pergunta é muito boa, eu tenho certeza que essa é a dúvida de muita gente aqui, né? Como que eu posso saber se de fato eu perdoei aquela pessoa? Já ouviram o ditado de que aquele que perdoa esquece? Já ouviram isso? Ou não? Já? Você acredita que o ser humano perdoa e esquece? Não. Nós vamos ver daqui a pouquinho, num texto de Miqueias, quem perdoa e esquece é Deus. Ele esquece, só Ele. O ser humano não esquece. Mas se eu não esqueço, aonde está a grandeza do perdão? Aí está a grandeza do perdão. Vamos supor que o Jair me ofendeu por alguma coisa. Todas as vezes que eu encontrar o Jair, pode ser que eu me lembre daquela ofensa que ele me fez. Mas como é que eu sei se eu o perdoei ou não? Mesmo lembrando do mal que ele me fez, eu não tenho nenhum rancor no coração contra ele. Eu não desejo o mal dele. Eu só quero coisas boas para ele. Essa é a maior prova de que eu perdoei a ele. Eu continuarei me lembrando do que ele me fez, porque eu sou humano. Mas mesmo quando eu lembro, isso não me machuca mais. Sabe por quê? Porque uma ofensa que alguém cometeu contra você vai te machucar enquanto você permitir. Mas depois que você oferece o perdão, isso não mais te machuca. Você não esquece, mas aí está a grandeza do perdão. Mesmo sem esquecer, isso não mexe mais comigo. E sabe que eu queria aproveitar a sua pergunta e falar com o pessoal que nos assiste em casa? Sabe que talvez esteja participando do nosso programa agora alguém que tem uma mágoa muito grande contra, quem sabe, o pai. Porque na infância, o pai teve certas atitudes erradas. O pai fez certas coisas com você que você jamais se esquece. E talvez mesmo agora, depois de casada, com marido e filhos, a sua mente ainda para nesses momentos da infância e você se sente suja. Sabe que Deus pode te abraçar agora e oferecer a você o perdão que você precisa. Você precisa perdoar o que foi feito contra você. Porque enquanto você não perdoar, por mais grave que tenha sido a ofensa, você vai continuar sofrendo. Sabe que eu estou falando para um filho agora? Que depois de todo o investimento dos pais, tem andado longe dos caminhos de Deus, fazendo coisas erradas e magoando o coração dos pais. Você precisa buscar perdão. Todos nós, ou temos que oferecer, ou temos que buscar. Essa é uma realidade nossa, enquanto nós vivemos. Neri? Pastor, a gente aprendeu aqui que os primeiros 4 mandamentos a gente tem que falar com Deus. E os outros 6 a gente perdoa o próximo. Relação mais com Deus e relação mais com o próximo. Em 1 João 4,16 fala que tem alguns pecados que não tem perdão. É isso mesmo? É para a morte? Quais são os pecados que são para a morte? São aqueles pecados que não se busca o perdão. E além dos pecados para a morte, que são os pecados que não se busca o perdão, você ainda tem o pecado imperdoável. O pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo. É quando você insiste no que é errado e faz a coisa errada, sempre fazendo a coisa errada, sabendo que está errada. E Deus fala com você, te adverte, mostra o caminho e você ainda insiste no erro. Pode chegar um momento em que o Espírito Santo não mais alcance o seu coração. Aí você cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Ok, pastor. Deus tem um tratamento todo especial com todos nós, porque nós somos pecadores. E sabe que existe uma verdade na Bíblia que eu e você temos que aprender. Nós não somos pecadores porque cometemos pecados. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Você sabe que há uma diferença imensa entre uma coisa e outra? Você não é pecador porque você peca. Você peca porque você é pecador. Porque está no seu gene. Porque nós nascemos assim. Por isso a vida cristã é uma verdadeira batalha espiritual. Porque nós constantemente estamos lutando contra tendências que são inerentes a nós. O apóstolo Paulo foi quem melhor explanou essa questão.
ele falou de duas naturezas. Ele falou de um homem interior que tinha nele, que o levava a fazer coisas que ele não queria fazer. Ele declarou: o bem que eu quero, que eu sei que eu devo fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Essa era a agonia de Paulo. Então nós temos que entender de que nós temos tendência para o mal porque nós nascemos assim. Porque o ser humano é pecador por natureza. E ele só pode estar em harmonia com Deus se ele buscar ter natureza espiritual. Então entenda, o ser humano não nasce com natureza espiritual. Nós nascemos com natureza carnal. Nós somos vendidos ao pecado. Mas quando alguém aceita a Cristo como seu Salvador pessoal, o Espírito Santo implanta em nós uma natureza espiritual. Agora, essa natureza espiritual me leva a querer fazer o bem, me leva a obedecer, e ela vai lutar 24 horas por dia com a natureza carnal. Agora, quem vai vencer? A espiritual ou a carnal? É muito simples. Como o pastor Boris Venden ilustrava, se você pegar uma onça e alimentá-la durante 10 dias, bem alimentada, e você pegar uma outra e deixar 10 dias sem alimentar, quando você colocar as duas para brigar, quem é que vai ganhar? É lógico que é que está fortalecida, a que foi alimentada. Então o segredo para se vencer o pecado é alimentar a natureza espiritual e não a carnal. Agora, como que eu alimento a natureza espiritual? O que estamos fazendo aqui agora é alimentar a espiritual. O estudo da palavra de Deus, a oração, a meditação, o testemunhar de Deus para outras pessoas. É assim que eu alimento a natureza espiritual. Agora, se eu não leio Bíblia, se eu não oro, se eu não medito, se eu não testemunho, mas se eu gasto meu tempo com as coisas que agradam a carne, na hora que a tentação vier, o que vai acontecer conosco? É certo que vamos cair em pecado. Não existe nenhum segredo. Não existe nenhuma porção mágica. É pura matemática. É alimentarmos a natureza para que ela se fortaleça e ela vença a natureza carnal, que é a nossa luta. Agora, o confortante é que mesmo diante de toda essa situação, Deus faz para nós uma linda promessa. Olha aqui, uma vez perdoado o pecado, o que Deus promete fazer com ele? Nós devemos ler então agora Isaías 43. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 43, versículo 25. Você que nos acompanha em casa, Isaías 43, 25, registra uma linda promessa de Deus para nós que lutamos contra o pecado. Esperança maravilhosa Deus nos dá nessa palavra. Isaías 43, verso 25, ele diz assim: Eu mesmo sou que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados, o quê? Não me lembro. Quem é que não se lembra mais dos pecados? Deus. Ele não se lembra. Olha que promessa extraordinária. E sabe o que mais ele faz ainda? Miqueias 7,19. Vá para frente um pouquinho para frente, antes de terminar o Antigo Testamento. Miqueias, capítulo 7, versos 19. É um livro tão pequenininho que a gente custa achar. Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Está aqui. Miqueias, capítulo 5, 7, verso 19. Página 616. Finalzinho do Velho Testamento, página 616. Olha que linda promessa Deus nos faz. Tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados aonde? Nas profundezas do mar. Nós temos aqui um amigo nosso que trabalha na Petrobras, trabalha com exploração do solo, né? No fundo dos oceanos,
E talvez você tenha uma noção melhor do que nós da profundidade dos oceanos. Ó, pastor, ali a 200 quilômetros onde a gente está, na Bacia de Santos, são 130 metros de lâmina d'água. Mas eu tenho conhecimento de profundidade de 13 mil metros de lâmina d'água. 13 mil metros. Você já pensou? O oceano mais profundo da Terra. É lá onde Deus lança os nossos pecados. Eu pergunto, se Deus tem essa atitude, por que você fica se apegando aos pecados, achando que Deus não perdoou você? Você tem que crer nesse perdão e tocar sua vida. Você tem que crer que Deus perdoou você e seguir em frente. Eu não posso ficar achando que Deus não me perdoou, que Ele é um pai neurótico, que espera que eu seja um filho, uma filha, que nunca caia. Deus não é assim. Deus sabe que nós falhamos, Deus sabe que nós caímos, e é por isso mesmo que Ele fez uma provisão tão maravilhosa. Sim. Pastor, eu tenho uma dúvida aqui a respeito da palavra, até dentro desse tema sobre o perdão. Em Hebreus 6 tem o texto que fala daqueles que se apostataram da fé, daqueles que se desviaram da palavra de Deus, e aqui falam que para eles seria impossível serem conduzidos novamente, terem arrependimento para eles. É verdade que aqueles que se desviam da palavra de Deus não existe mais? Aqueles que uma vez conheceram a palavra de Deus se desviam, não há mais perdão para eles? Vamos ver o texto que você está mencionando, falando dos perigos espirituais, aqui em Hebreus, no capítulo 6, verso 6. E caíram sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomia. Olha o versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro. Olhem o que o autor de Hebreus, que nós queremos ser Paulo, está falando. Paulo está dizendo que existem pessoas a quem muita luz foi dada. Elas conheceram a palavra de Deus, conheceram o dom de Cristo, o Espírito Santo. Elas caminharam por um tempo nessa luz, mas algumas dessas pessoas, elas não se arrependeram, elas se afastaram. E aqui está a chave. Verso 6 diz, é impossível renová-las para arrependimento. Aqui o autor está falando de pessoas que passaram além do ponto do perdão. É o que Jesus vai chamar de o pecado contra o Espírito Santo. Muita luz foi dada, muito conhecimento foi dado, mas as pessoas preferiram amar as coisas do mundo e deixaram essa luz. Foram tão persistentes que atingiram um ponto de não retorno. Então elas se colocaram numa posição fora do alcance do Espírito Santo. Isto é possível. É possível se colocar fora do alcance do Espírito Santo. Esse é o pecado contra Ele. Agora, como que eu sei se eu estou correndo risco de ficar fora do alcance do Espírito Santo? Basta você fazer uma introspecção. Basta você fazer um exame próprio. O que é que eu aprendi já desse livro? O que é que eu sei desta palavra de verdade que eu não pratico? Se eu sei que aqui há alguma verdade que eu não estou praticando, eu estou correndo o risco de ficar cada vez mais longe da ação do Espírito Santo. É por isso que nós temos que buscar tudo que nós aprendermos, praticar, porque esse conhecimento traz para nós liberdade. Esse conhecimento traz para nós novo sentido para a vida. É isso que o perdão faz por todos nós. Por isso, amigos, vimos aqui que Deus deseja perdoar-nos. Agora temos que preencher as condições. Agora veja que interessante. A primeira condição é o arrependimento. Mas quem é que produz em nós o arrependimento? Isso é uma ação humana? Não é. É o próprio Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. A segunda condição é você confessar. Mas quem é que te dá forças para você aproximar de alguém a quem você magoou e pedir perdão?
É uma ação humana? Também é uma ação do Espírito Santo. E a terceira condição é que eu tenho que primeiro perdoar para depois ser perdoado. Mas quem é que toca no meu coração e me sensibiliza para que eu ofereça o perdão a quem me ofendeu? Não é também o Espírito Santo? Ou seja, toda a obra divina, ela é realizada em nosso coração, sem a necessidade da obra humana. O que precisa de nossa parte? Precisa ceder. Precisa sair do pedestal. Precisa se colocar disponível para que o Espírito Santo de Deus atue. E este é o nosso problema. Nós nos consideramos mais sábios do que Deus. Deus manda você fazer assim e eu quero fazer diferente. Deus diz o caminho é esse e eu quero andar por aquele. Esse é o problema. Se nós colocássemos nossa vida nas mãos de Deus, se seguíssemos Mateus 6,33, quando Jesus, numa única palavra, define cristianismo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A questão é que às vezes nós, em busca de todas as coisas, esquecemos-nos do reino de Deus. Por isso, se você precisa nesta hora buscar ou oferecer perdão, o Espírito Santo quer falar com você. Ele quer tocar na sua vida. Ele quer te dar essa capacidade. Enquanto Marquinhos vai cantar mais uma música agora, eu queria que você abrisse o seu coração e deixasse que o Espírito Santo fizesse nele todas as mudanças que são necessárias para que você seja um homem e uma mulher de Deus, que ame, respeite como Jesus fazia. Estou nos braços do Pai.
braços do Pai. Só podemos dormir tranquilos se o nosso coração está em paz com Deus. E essa música retrata a experiência de alguém que acordou, lembrou-se de cair de joelhos e antes de dormir, mais uma vez se ajoelha. Para quê? Para buscar o perdão do Pai, depois de ter oferecido ao semelhante. Que Deus nos abençoe e que nós possamos estar dispostos agora a perdoar qualquer pessoa que tenha nos ofendido e a buscar de Deus o perdão, e certamente nós o teremos. Ore comigo agora. Pai Santo, obrigado porque existe um braço estendido para nos salvar a qualquer instante. Obrigado que, a despeito de nossas falhas, nossos erros e pecados, nós temos um amável e compassivo Salvador que deseja perdoar por tudo o que fizemos de errado e conceder um coração puro e sensível à Tua voz. Pai, perdoa se fizemos mal a nosso semelhante. Ajuda-nos a confessarmos os nossos pecados, a buscar e oferecer perdão, para que todas as vezes que nos colocarmos de joelhos na Tua presença, nós possamos fazê-lo confiantes de que o céu irá nos ouvir. Que a Tua bênção repouse sobre todos nós. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Obrigado, amigo, pela sua presença em nosso programa. Na semana que vem, iremos aprender sobre o maior evento da história humana. Você não pode perder o nosso tema. Eu espero você no próximo Bíblia Fácil. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Sim. A pergunta é, ao meu modo, é o que eu estou vendo, com o acesso à internet, até com o advento da Novo Tempo também, esse acesso, esse estudo fantástico, essa possibilidade de muitas pessoas estarem tendo acesso à Palavra de Deus, já não está chegando esse dia, pastor? Eu acredito nisso, Damião. Sabe o que Jesus está ensinando nesse texto? Nenhuma obra ficará escondida. Tudo virá à luz e um dia eu e você vamos pagar, letra por letra, tudo o que nós fizemos por meio do corpo. Por isso, não fique preocupado quando você vir os maus prosperarem. Não fique preocupado quando injustiças acontecerem, porque o Rei justo está voltando. E só Cristo fará justiça. E todo mundo que comete pecado, injustiça, que maltrata o próximo, que lesa, que rouba, vai ter que comparecer perante o tribunal de Cristo e vai pagar pelo mal que fez. Por outro lado, aqueles que fizeram bem indistintamente irão receber também a recompensa no juízo.